Bom dia, criança, a paz do Senhor Jesus. Hoje a nossa aula da EBD vai ser diferente. Nós vamos fazer eu aqui em casa e você aí na sua casa, criança. A tia tá com muita saudade de todos vocês, mas é preciso a gente ficar em casa esse tempinho, tá bom? Hoje o nosso tema é a família do pastor Timóteo. É a nossa última lição, criança. Nessa última lição, a gente ia fazer diferente. A gente ia fazer com a mamãe e o papai junto com a gente na sala de aula. Mas como não foi possível, você assiste aí com a sua mamãe, tá ok? Pois bem, hoje eu vou iniciar com um louvorzinho. Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem. Vai tudo bem, criança, com vocês? Comigo vai bem, só não tô melhor porque eu estou com muita saudade de vocês. Isabelle, Ana Lia, Kailane, Juliane, Benjamin, Davi, Giovana. A tia tá com muita saudade de todos vocês, tá bom? Mas logo, logo nós vamos estar juntos. E hoje, criança, eu vou começar iniciando com algo bem interessante. Olha só, o nosso versículo-chave, o que diz? Vamos ler aqui na Bíblia, que se encontra em Provérbios 22, 6. Diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pois bem, criança, todas as vezes que nós vamos à casa do Papai do Céu, a gente deixa o quê? As nossas pegadas no chão, no caminho. E aqui eu estou mostrando para vocês que não importa se vocês vão de carro, de bicicleta, de moto, sempre vocês vão por um caminho até a casa do Papai do Céu. A tia Wanda, quando vai para a igreja, ela vai sempre por um caminho. Pastor Davi, quando ele vai para a igreja, ele já tem um caminhozinho certo. E assim também é com vocês. Por quê? Porque esse caminho vocês vão aprender aí a igreja, a casa do Papai do Céu, criança. E esse caminho, será que vocês vão esquecer? Se um dia, criança, quando vocês crescerem e a mamãe de vocês não puder ir, vocês com certeza vão saber o caminho. E você, mamãe, que vai estar junto com as crianças, olha só, educa a criança no caminho em que ela deve andar até o fim da vida e não se desviará dele. É no caminho junto com o seu filho. E também, criança, quando você crescer, que tiver adulta, do tamanho da tia Wanda, do pastor Davi, da sua mamãe, você vai ensinar também o seu filho no caminho em que ele deve andar, ensinar para os seus colegas também o caminho da igreja, da casa do Papai do Céu. Pois bem, criança, hoje nós vamos aprender algo bem interessante, uma história belíssima do pastor Timóteo e sua família. Quem aqui gosta de brincar, de correr? Pois bem, criança, Timóteo é uma criança muito alegre, aonde ela brincava, criança, com seus brinquedos, brincava na frente da sua casa. Eu acredito que vocês também fazem isso. Brinca com seus brinquedos, brinca na rua, brinca no quintal. Só, criança, tinha algo bem interessante. A mamãe e a vovó de Timóteo amavam muito, criança, a palavra de Deus e sempre procuravam ensinar para Timóteo a palavra de Deus. E quando a mamãe, criança, chamar vocês para ler a Bíblia, para cantar os hinos da harpa, vocês têm que fazer do mesmo jeito que Timóteo fazia. Timóteo ficava muito feliz porque ia aprender
mais da palavra de Deus. E olha só, quando a sua mamãe ia falar da palavra de Deus, criança, para Timóteo, ele corria logo, se sentava na perna da vovó. Olha como Timóteo ficava. Timóteo, criança, ficava bem quietinho. Ele não corria, ele não gritava. E ali ele ficava só ouvindo as histórias que a sua mamãe contava. Timóteo, criança, toda história que a mamãe dele contava para ele, ele ia guardando no coraçãozinho. Pois dessa forma também somos nós. Nós temos que guardar as histórias da Bíblia, criança. E ali a sua mãe contou várias histórias para Timóteo, criança. Naquela época, a Bíblia não era assim como essa, era diferente. A Bíblia, criança, era em rolo e ela ia desenrolando e contando para Timóteo a história. E sabe de uma coisa? Timóteo aprendeu, criança, sobre a história dos hebreus, quando Moisés foi resgatar ali o povo da escravidão. Timóteo aprendeu também, criança, a história de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Criança, Timóteo aprendeu tanta história da Bíblia e guardou no seu coração. Mas olha só o que aconteceu. Será que Timóteo continuou pequenininho? Não, Timóteo cresceu, criança. E quando Timóteo cresceu, olha o que aconteceu com Timóteo. Timóteo fez igualzinho a sua mamãe, criança. Timóteo começou a contar a história da Bíblia também para o povo. Olha só, a sua mamãe, a sua vovó, o tanto de gente que já parava para ouvir, criança, a história de Timóteo, a história que Timóteo contava. Olha quem Timóteo se tornou. Timóteo, criança, se tornou um pastor, assim como o pastor Davi. Pastor Davi não conta as histórias da Bíblia? Pois assim Timóteo se tornou um grande pastor. Por quê? Porque ele guardou no coraçãozinho dele todas as histórias. E ele amou também a Deus, criança. Amou a Jesus. E assim também, criança, temos que ser desse jeito. Igual a Timóteo. Guardar as histórias no nosso coração. Amar o Papai do Céu, amar Jesus e contar, criança. Será que temos que ficar com ele guardado só aqui escondido no nosso coração? Não, nós temos que falar para os nossos colegas, nós temos que falar, criança, para os nossos vizinhos. Temos que falar para aquelas pessoas que não conhecem a Papai do Céu, as histórias, cada história que você for aprendendo, vai contando, criança, que ali as pessoas vão começar a conhecer Papai do Céu. Assim como Timóteo fez, Timóteo começou a falar as histórias também. E ali, criança, o Papai do Céu se alegrou muito com o que o Timóteo fez. E assim também, Deus se alegrará muito, crianças, vocês fazendo desta forma, tá bom? E olha só a pergunta que a tia faz a vocês. Quando vocês crescerem, o que vocês vão querer ser, criança? Eu sei que muitos vão dizer, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser enfermeira. Mas tem algo que a gente nunca pode deixar de ser. Missionário, criança. Missionário é aquele que sai pregando a palavra de Deus. Você tem que ser como Timóteo? Sim, nós temos que ser como Timóteo, como José, como Davi. Sempre amar a Deus, viu, criança? Pois bem, criança, hoje a tia trouxe essa história para vocês, para mostrar que as pessoas crescem. Quando elas crescem, elas continuam buscando a Deus e de uma forma diferente, porque ela passa a ensinar também as pessoas as histórias, tá bom? Pois aqui a tia deixa um abraço bem gostoso para vocês, que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus.
Amém, criança? Beijo!